Primeira carta de Pedro, nós iremos ler do verso 1 até o verso 12. Embora a nossa exposição focará a partir do verso 13 ao verso 12, mas leiamos do verso 1 até o verso de número 12. Acompanhe a leitura. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Vamos orar? Pai querido, neste momento que a Tua palavra foi lida, nós necessitamos do entendimento da Tua palavra. Nós só podemos compreender e aplicar esta palavra à nossa vida através do Teu Santo Espírito. O mesmo Espírito que inspirou Pedro a escrever. Por isso, ó Deus, fale conosco nesta noite. Que nós possamos ser alimentados por Ti. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, esta carta que Pedro escreveu, ele escreveu para um grupo de crentes que estavam espalhados em várias cidades, em várias regiões, conhecidas aí como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Segundo os estudiosos, isso seria atualmente a Turquia. Quando Pedro escreve esta carta, ele escreve porque os crentes estavam sendo perseguidos. O Império Romano, que era o império que dominava na época, tinha começado a intensificar a sua perseguição sobre os cristãos. Durante muito tempo, os cristãos já vinham sendo acusados de inúmeras coisas. Haviam difamações que rondavam no império sobre os cristãos. Uma delas, por exemplo, os cristãos eram acusados de serem canibais, porque os cristãos se reuniam para comer a carne de um homem. Nós sabemos que isso é comer a ceia de Jesus Cristo, é algo simbólico. Mas eles não compreendiam assim. Eles ouviam dizer que eles estavam reunidos comendo a carne de um homem, então eles diziam que eles estão cometendo canibalismo. Outra grande acusação que rondava sobre os cristãos naqueles dias era que os cristãos seriam ateus. Aí você diz, como assim ateus? É porque numa cultura politeísta, ou seja, que tem muitos deuses, os cristãos criam apenas em um Deus. Então era considerado isso algo estranho. E além do mais, quando eles entravam em locais onde os cristãos estavam reunidos e perguntavam, cadê o Deus de vocês? Não tinha. Porque não tinha nenhuma imagem de Deus. Então, numa religião politeísta, cheia de ídolos e ídolos representados,
Eles achavam estranho um grupo se reunir para adorar um tal de um Deus que ninguém viu. Então eles classificavam eles como ateus. Mas, sem sombra de dúvida, uma das acusações que foram crescendo contra os cristãos seriam de que eles seriam rebeldes ao império. Por quê? Porque os cristãos diziam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Rei, como nós cantamos aqui, que Jesus Cristo é o soberano, que Jesus Cristo é o governador maior. Mas eles não percebiam que isso se referia ao mundo espiritual e que, de fato, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas não que isso deveria mover uma revolução social. Mas o Império Romano, de certa forma, começou a acusar os cristãos de estarem se reunindo para tramarem a queda do Império, que seria um absurdo. Isso vai se intensificar quando Roma é incendiada, e a culpa, então, cai sobre os cristãos. Então, no meio disso tudo, os cristãos estão sendo espalhados em vários pontos do local. E aí Pedro escreve esta carta para poder encorajar aqueles irmãos que estavam vivendo longe da sua terra natal, longe da sua terra, vivendo em cidades diferentes, mas dizendo para eles que eles eram forasteiros, não apenas do Império Romano, no sentido de Roma como capital, melhor dizendo, mas que eles eram forasteiros porque eles não eram de nenhum império humano, eles eram do reino de Deus. E aí Pedro vai escrever esta bela carta que nós iremos olhar numa sequência de domingos com algumas mensagens baseadas nesta carta. Eu preciso, a nível ainda de introdução, lembrá-los que é sermão, não é estudo bíblico. No estudo bíblico a gente vai bem devagar, com todos os detalhes. Eu não tenho como propósito fazer um estudo bíblico, mas sim fazer uma série de mensagens nesta carta de Pedro. E eu gostaria que nós então pudéssemos olhar sobre este tema maior, forasteiros. Nós somos forasteiros. Olha aí no verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, vamos ler? Que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro chama a atenção para estes forasteiros, para eles perceberem a identidade deles. Desde o início, Pedro está dizendo para eles, vocês precisam saber quem vocês são. Porque vocês estão vivendo neste mundo, mas vocês não são deste mundo. Ele está refletindo a oração que o próprio Jesus fez na ocasião da oração sacerdotal, onde ele orou para que Deus pudesse nos guardar no mundo, porque nós não somos do mundo. E aqui está claramente essa identidade de forasteiro, de alguém que vive fora da sua pátria local. Ele mora, ele estabelece, ele vive, mas ele sabe que ele tem uma pátria que não é aquela onde ele está inserida. Nós vivemos em um período que corre o grande risco de nós começarmos a viver neste mundo como se a nossa pátria fosse aqui. Como se o nosso destino final fosse este mundo como ele está. E aí nós começamos a acumular para nós muitas coisas e esquecemos de um reino maior, de um rei maior. E muitas vezes nós colocamos esperança em reis humanos, quando nós temos um rei maior que é Jesus Cristo. Penso eu que esta carta de Pedro é extremamente prática para nós, porque Pedro vai, na primeira parte da carta, dizer, vocês precisam saber quem vocês são para viver neste mundo. Se esquecer de quem vocês são, vocês vão se perder nessa pátria devasta, esta pátria corrupta, esta pátria caída. Assim como nós precisamos saber quem nós somos enquanto nós caminhamos neste mundo. Mas a segunda parte da carta, Pedro vai começar a dizer para eles que eles precisam ser bons cidadãos neste império que eles estão inseridos, que era o Império Romano. Que eles deveriam honrar o rei, por exemplo, que eles deveriam tratar todos com cordialidade, que eles deveriam abençoar e cuidar uns dos outros como igreja, e que eles iriam sim sofrer muito, mas que eles deveriam continuar firmes na presença do Senhor. Então percebe que é uma carta prática, porque ela trata desses dois grandes extremos. Ou nós inserimos no mundo, vivemos no mundo e achamos que o mundo é tudo,
Ou muitas vezes os crentes também se isolam do mundo e pensam só no celeste por vir, na nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra, e dizem, eu não vou me envolver com nada. E às vezes são péssimos cidadãos, são péssimos alunos, são péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos filhos, péssimos até crentes, porque não dá para dissociar, evidentemente, a vida cristã com a sua vida na sociedade. Então a carta vai corrigir esses dois extremos. Nós somos forasteiros. Nós temos uma pátria celestial, mas nós vivemos em uma sociedade, e nós precisamos mostrar essa luz de Cristo neste mundo. E talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas será que na época de Pedro não era muito mais fácil? Não, irmãos, não era não. Era difícil também. É ilusão você achar que apenas os dias atuais são os piores. Desde que Cristo subiu aos céus, o mundo vive corrompido mesmo. Aliás, desde que o pecado entrou no mundo. E nós precisamos, então, sermos influentes, crentes nesta sociedade. E eu gostaria que nós pudéssemos olhar, então, a primeira parte aqui do verso 3, e que nós pudéssemos pensar como forasteiros, no nosso maior prêmio que nós temos, que é a salvação. Nosso maior prêmio, a salvação que nós temos. Pedro vai nos ensinar que a salvação é motivo para louvarmos a Deus. Olha aí o verso 3, leiamos. Bendito Percebe, para aqueles que estavam vivendo espalhados, a primeira coisa que Pedro lembra a eles é que eles são salvos por Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Se eu e você perdermos de vista aquilo que Deus fez na nossa vida, nós não seremos forasteiros conscientes. Nós não seremos forasteiros que sabemos quem nós somos. Porque nós só sabemos quem nós somos porque Deus agiu em nós. Olha aí o verso 3. Olha o que Deus fez. Olha a obra de Deus na nossa vida. Verso 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, vamos ler? Nos regenerou. Regenerou, Ele nos deu uma nova vida. E aqui você está no ponto central. Deus não deu uma melhora em você. Deus não deu um jeitinho em você. Não, Deus deu uma nova vida. Ele nos regenerou. Porque todos nós nascemos em pecado. Nós nascemos mortos espiritualmente, como Paulo diz aos Efésios. A não ser que Deus implante vida em nós, nós não temos como sermos forasteiros vivendo aqui. Porque nós seremos daqui. Porque nós nascemos aqui. Porque nós nascemos mortos espiritualmente, nós nascemos distante da terra espiritual de Cristo Jesus. Então percebe que Pedro nos lembra que a salvação é motivo para louvarmos a Deus. Primeiro, porque a salvação é uma obra de Deus. É Deus quem nos regenerou. A regeneração é algo que começa em Deus, é o primeiro ato da salvação. A salvação é um ato complexo, acontecem várias coisas para que nós possamos ser salvos. Mas a primeira coisa que acontece em nós é a regeneração. Naturalmente que fora de nós aconteceu o decreto de Deus e aconteceu a morte de Cristo. Mas em nós, a primeira coisa é a regeneração. E aí Deus implanta a vida. E aí você olha e de repente diz assim, gente, não é que isso que o pastor está falando, não é que essa mensagem entrou no meu coração e mudou a minha vida? E de repente você senta com alguém e quer compartilhar isso, você ensina, e a pessoa parece que não entende. E às vezes você até diz, parece que ele está morto. Não é que ele parece, ele está morto espiritualmente. A não ser que Deus dê vida. Pedro está lembrando esses crentes que Deus fez algo extraordinário na vida deles. Eles perderam a sua cidadania, eles perderam a sua casa, eles perderam muitas das suas terras, eles estavam sendo perseguidos, mas eles tinham algo extraordinário, que ninguém mais tinha. Eles tinham uma nova vida. Eles tinham uma regeneração pulsando no coração deles. E a minha pergunta é, você tem consciência desse agir extraordinário de Deus na sua vida?
Você tem consciência de quão precioso é você poder enxergar o reino de Deus? Quão precioso é você poder entender as coisas do reino? Tão precioso quando você entende que aquilo está falando ao seu coração? Isso é dom, dádiva, um privilégio que Deus deu. Deus gerou vida em você. E Deus precisa gerar vida, porque senão você não iria responder a Ele. Então a salvação é uma obra de Deus. É isso que Pedro está dizendo, bendito Deus e Pai. Percebe que ele começa a carta louvando a Deus, porque Deus é quem faz tudo. Mas olha mais, ele diz que essa regeneração foi baseada na misericórdia de Deus. Olha aí o verso 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ler? Misericórdia. O que houve em Deus foi misericórdia. Não é porque você era bonito, não é porque você era crente, não é porque você acreditava nele, não é porque você buscava ele, não. Ele fez isso por misericórdia. E aí sim, depois que ele fez isso, depois que ele regenerou você, aí você passou a crer nele, você passou a entender as coisas dele. Mas primeiro foi um agir de Deus. É algo incondicional. As misericórdias do Senhor, ao ver a nossa miséria, Ele se volta e nos acode, cuida de nós, restaura a nossa vida. Mas Pedro também lembra eles que essa salvação, que é o dom precioso, que foi dado a eles, teve um preço. Olha aí ainda o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Vamos ler agora? Dentre os mortos. Teve um meio para que isso tivesse valor. Deus não poderia apenas dizer, vou regenerá-los, vou salvá-los. Não, Deus tinha que pagar o preço pelos nossos pecados. E Ele pagou o preço a Ele mesmo, porque Ele é santo, Ele é justo. E aqui o texto resume toda a obra de Jesus, dizendo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Não é só a ressurreição. Pedro está usando o ápice final. Mas para que Jesus pudesse ser ressuscitado, ele teria que ter nascido. E ele nasceu em uma manjedoura. Ele abriu mão da glória que tinha, se tornou um de nós. Viveu. Para que ele ressuscitasse, ele teria que ter sido morto. E ele foi morto. E a ressurreição de Jesus é a prova cabal de que Deus aceitou os sacrifícios de Jesus, para que os seus pecados, os meus pecados, pudessem ser perdoados. E aí Pedro diz isso aqui tudo no versículo 3. Ele diz, bendito Deus e Pai, porque a salvação é obra de Deus. Ele regenera, Ele faz isso por misericórdia, e Ele faz isso pagando um alto preço, que é a morte do próprio Filho dele, e a sua ressurreição 3 dias depois. Tudo isso é o que eu e você temos de presente. Tudo isso deve estar na nossa mente, nos dias difíceis, como deveria estar para esses crentes. Tudo isso tem que estar na minha mente, na sua mente, enquanto nós peregrinamos na cidade de Colatina, na cidade em que você mora, se porventura você nos visita, no nosso país. Nós somos forasteiros. Nós somos vivos pela fé em Cristo, mas nós somos forasteiros. Mas uma segunda lição que eu gostaria de compartilhar com você, a primeira lição então é que a salvação é obra de Deus, por isso que Pedro louvou a Deus, e diz, bendito Deus e Pai. Segundo, porque a salvação nos garante um futuro abençoado. Olha aí comigo o versículo de número 4. Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, vamos ler agora? Viva esperança. Percebe o contraste de morte espiritual, por isso ele deu vida, e agora nós temos uma viva esperança. Mas olha o verso 4, olha a característica disso, verso 4. Para uma... Deixa eu perguntar, você já perdeu alguma coisa que você achava muito precioso para você? Muito valioso, algo que você gostava muito? Tenho certeza que o sentimento é de muita tristeza, não é? Até o momento que você encontra algo mais valioso do que aquilo que você tinha perdido.
Pedro está escrevendo para crentes que tinham perdido heranças humanas, para crentes que tinham perdido empregos, para crentes que tinham perdido terra, para crentes que tinham perdido condição financeira, para crentes que tinham perdido casas, para crentes que tinham perdido inclusive parentes queridos por causa da perseguição. E Pedro lembra eles dizendo: vocês têm uma herança reservada. Porque a salvação nos garante um futuro abençoado. Queridos, nós temos algo que aqueles que não estão em Cristo não têm: futuro. Nós temos futuro. Eles têm futuro, mas o futuro deles é trágico se eles não se quebrantarem diante do Senhor. O nosso futuro é grandioso. Olha como que Pedro descreve esta herança que nós temos reservada. Olha lá o verso 4. Para uma herança incorruptível. O que é incorruptível? É aquilo que não se corrompe, que não se destrói, não está sujeito a roubo, não pode ser destruído. Verso 4 ainda. Sem mácula, ou seja, pura. Ela não pode ser contaminada por nada. Continuemos. Imacessível. Imacessível é uma palavra que era usada por uma figura meio que poética, para uma rosa que nunca murchasse. Então ele dizia: essa beleza é imacessível, algo que nunca murcha, que não se extingue, que não se apaga, que não vai desbotando. Não é algo que é belo no início e depois está perdendo valor. Não é algo que à medida que vai usando, gasta. Não. A herança que você tem, ela é imacessível. Ela é incorruptível. Ela é sem mácula. Você consegue pensar no seu futuro em Cristo? Você consegue pensar como que isso muda tudo? Todas as vezes que nós falamos de escatologia, e a Bíblia fala o tempo todo de escatologia, ela está apontando para algo que vai acontecer no futuro, não para que nós possamos apenas ficarmos cheios das curiosidades, como será? Mas é algo além disso. Ela está falando do futuro para nos encorajar no presente, para mudar o nosso foco. Quando você pensa naquilo que você tem de precioso lá na frente, você suporta as dificuldades aqui. Você vive aqui de uma forma diferente. Basta você ter a experiência com o seu próprio filho em casa. Você diz para ele: filho ou filha, se você fizer tal e tal coisa, que normalmente ele não faz, sei lá, se é arrumar a cama, aquelas coisas aí que a Esté ainda não tem como fazer, mas em breve o Monique deve pegar no pé dela. Tomara que seja só no pé dela, não no meu, né? Não tem aquelas coisas que você diz: faça isso. E aí, se você fizer isso durante uma semana, você vai ter tal recompensa. E aí o menino muda totalmente. Parece uma outra criança. Pedro está lembrando eles, não no sentido de troca, mas no sentido de algo precioso. Ele diz: vocês têm uma herança lá na frente. Que isso possa inundar o coração de vocês no aqui e agora. Ser forasteiros no mundo precisa nos lembrar que há uma linha de chegada. E a linha de chegada é gloriosa. E aí é festa que não acaba mais. É desfrute de maravilhas que não acaba mais. Mas olha o verso 5. Olha o verso 5. Vamos ler? Que sois... Olha que lindo que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo assim: nós temos uma herança reservada para nós. Ninguém rouba, ela não se apaga, ela não se corrompe. Está lá, está guardada, preservada. Mas do que adianta se Deus tem uma herança preservada, mas se nós não formos preservados até aquele dia? E se dependesse de nós, nós abandonaríamos essa caminhada cristã. Se dependêssemos de nós ficaríamos parados no meio do caminho. Se dependêssemos de nós trocaríamos a nossa herança. Nós perderíamos algo tão precioso como isso. Você deve conhecer a história de pessoas que receberam a herança dos pais e administraram mal e fracassaram, perderam tudo. Se a salvação não tivesse dado a nós, e Deus não tivesse se comprometido em preservar a nossa vida, nós também faríamos a mesma coisa. Nós teríamos administrado mal. Nós teríamos abandonado todo aquele sacrifício glorioso de Cristo.
Mas o verso 5 nos lembra que o poder de Deus que nos salva, Ele continua nos guardando. Olha o verso 5. Eu vou ler o finalzinho do verso 4. Ó. Para vós outros, vamos ler? Que sois pelo poder de Deus. Olha o detalhe, você é guardado pelo poder de Deus. E Deus é onipotente, Deus é o que tem todo o poder. Como que você pode se perder nesta caminhada, se você está guardado por aquele que tem todo o poder? Não é à toa que Jesus disse que da mão do Pai ninguém nos arrebata. E nós estamos nas mãos do Pai. Aquilo que nós chamamos de perseverança dos santos. Pensa você como que isso encorajava aqueles crentes que estavam sendo perseguidos. Saber que o poder de Deus estava preservando a vida espiritual deles. Que mesmo que eles viessem a morrer fisicamente, mas Deus os guardaria para a herança final. E o verso 5 termina dizendo: a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esta é a grande salvação que nós temos. Jesus fala, através do evangelista Mateus, de que quando Ele voltar, Ele vai dizer para aqueles que creram nele: vinde, bendito de meu Pai, entrai pelas portas do reino que vos está preparados desde a fundação do mundo. Ele está dizendo, a herança está preparada para você. A herança foi planejada para você. A herança foi decretada para você. A herança foi planejada desde os tempos eternos. E você foi alcançado no tempo e na história. E foi guardado no tempo e na história. Com todas as dificuldades. Com Satanás se levantando contra você. Com a sua própria carne se levantando contra você. Com o império se levantando contra você. Mas no último dia, a herança será dada e nós seremos dados à herança. Os dois foram guardados, os dois foram preservados. E que dia glorioso será este? O dia em que nós estaremos para sempre com o nosso Redentor. O dia que nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. O dia em que nós desfrutaremos dos novos céus e da nova terra. Texto como de Apocalipse 21, que diz que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, que Ele vai habitar conosco, que Ele vai ser o nosso Deus. Tudo isso está ligado à herança que você tem. Não importa se neste mundo você tem luta, sofrimento e dificuldades, você tem uma herança preciosa. E este é o meu terceiro e último ponto. Pedro vai mostrar para nós que a salvação nos reanima, melhor dizendo, a salvação, a certeza da salvação nos reanima diante das tribulações. Olha o versículo 6. Então, primeiro, a salvação é obra de Deus. Segundo, a salvação nos garante um futuro abençoado. E terceiro, a certeza da salvação nos reanima diante das tribulações. Olha como que Pedro pega tudo isso que eu falei até agora e traz para aqueles dias difíceis, para os dias difíceis também que eu e você vivemos. Olha o verso 6. Vamos ler? Nisto resultais. Nisso o quê? Nisso que foi dito anteriormente. Nessa herança que você tem, nesse poder de Deus que guarda você, nisso exultais. Nessa salvação que foi preparada para revelar no último tempo. Exulte nisso, alegre-se nisso. Vamos ler agora no verso 6? Embora irmãos, dificuldades, dores, sofrimentos, é o que mais nós presenciamos. É o que mais nós passamos neste mundo. É ilusão se você abraçar um cristianismo que promete para você uma vida tranquila aqui. Não é assim. Neste mundo nós vamos sofrer, neste mundo nós vamos perder pessoas queridas, neste mundo nós vamos ser injustiçados, neste mundo nós seremos caluniados, neste mundo nós seremos desprezados, neste mundo nós seremos perseguidos. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Tudo isso que eu e você passamos aqui é por breve tempo. Talvez você esteja dizendo, pastor, o senhor está falando que é por breve tempo porque o senhor não conversou comigo. Eu ainda não abri o meu coração para você.
Você não sabe de quantos anos eu estou sofrendo. Como que eu sofro em determinada área da minha vida. Como que eu sofro na minha família. Como que eu sofro no meu trabalho. Como que eu passo a dificuldade. O Senhor não sabe. Por isso o Senhor está falando que é por breve tempo. Breve tempo é por questão de perspectiva. O que é algo breve? Depende se comparado com o outro. Esperar 9 meses para nascer uma criança, é breve ou não é? Depende. Viver 1 ano é breve ou não é? Depende. Sempre em comparação com algo que está diante de nós, para nós compararmos se algo é breve ou não. Esse sermão é breve ou não? Não sei, depende do referencial que você tem. Se você está acostumado a sermão de 20 minutos, é longo. Se você está acostumado a 45, 50 minutos, está breve. Então, depende. Percebe como é que perspectiva muda tudo? E qual que é a perspectiva que Pedro está trabalhando aqui? A perspectiva da nossa herança. E qual é o tempo que nós vamos desfrutar da nossa herança? Eternamente. Se é eternamente o nosso futuro de glória, tudo que vem para trás é breve. Mesmo que seja 60, 80, 90, 100 anos de sofrimento. Mesmo que seja alguém que nasça com alguma dificuldade e viva este mundo todo sofrendo, é breve. Porque se ele está em Cristo Jesus, ele vai viver eternamente com Deus. Eu gostaria que essa questão de perspectiva tivesse na sua mente. Nesta semana, enquanto você sofre pelas dificuldades da vida, você olhe para frente, olhe para a linha de chegada e lembre-se que você tem algo precioso guardado para você. Nisto exultais. O problema é que nós não vivemos alegres porque nós trocamos o local onde nós colocamos a nossa alegria. Em vez de colocarmos a nossa alegria neste projeto glorioso, nós colocamos a nossa alegria nas dádivas que Deus nos dá. E são várias dádivas. Mas elas não devem ser o alvo da nossa alegria final. A alegria final é o Deus que nos dá as dádivas. É a obra da salvação em nós. Se nós tivermos isso focado na nossa vida, isso consola o nosso coração. Isso nos reanima. Isso faz com que nós possamos nos alegrar. Mesmo que por breve tempo, nós estejamos passando por sofrimentos e lutas. Por que Deus permite, então, que nós sofremos aqui se nós temos uma herança preparada? Se Ele foi preparar um lugar para nós, conforme João 14 diz. Olha aí o verso de número 7. Eu vou terminar o verso 6 e os irmãos, por gentileza, leem o verso 7. Sejais contristados por várias provações, vamos ler? Para que uma vez... Ele está dizendo, tem um propósito pelos sofrimentos, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. E ele usa a figura do fogo, mesmo apurado por fogo. Fogo na carta de Pedro tem a ver com purificação. Você vai ver em alguns momentos essa expressão de fogo. A ideia de que vai queimando e purifica. Tribulação também é assim na nossa vida. Provação também é assim em nós. Quando nós somos atribulados, nós somos aperfeiçoados. Não por causa da tribulação, mas porque ela é um instrumento pedagógico para nos ensinar. E aí nós nos voltamos para o Senhor. Quantas vezes você ora mais quando você está doente, quando um parente seu está doente? É até comum a gente sempre receber pedidos de oração por alguém que está doente. Já reparou, é difícil alguém pedir oração porque está muito alegre. É difícil. Ele fica alegre, mas ele não pede oração, não. Ele não vai agradecer. Não, está tudo de boa. As orações normalmente têm a ver com dificuldades. E o que é oração se não quebrantamento? O que é oração se não intimidade com Deus? Oração não é mercadoria de troca, mas oração é intimidade com o nosso Senhor. Pedro está dizendo, as provações têm caráter pedagógicos. Por isso você tem uma herança. Deus guardou a herança e Deus guardou você, mas Ele não isenta você das aflições. Porque nas aflições Ele faz com que você cresça. Nas aflições Ele faz com que você amadureça.
Há lições que nós nunca aprenderíamos se não fosse com lágrimas nos olhos. E louvado seja Deus por momentos assim. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pensa você nos forasteiros, recebendo esta carta, sendo lida nas comunidades onde eles estavam congregados. E eles lembrando que eles estavam abandonados, distantes de muitos entes queridos, que eles tinham perdido muitas coisas. E eles começavam a dizer, isso é por breve tempo. Isso é por breve tempo. Nós temos uma herança guardada por nós. Isso é para o nosso bem, esse sofrimento. Isso é para o nosso aperfeiçoamento. Irmãos, nós precisamos mudar o nosso olhar, para que nós possamos ser alegres e felizes agora. Porque olha o verso 6. Nisso exultais. A alegria não é só para o último dia. A alegria é para que seja feito agora. Mesmo que as dificuldades estejam sobre nós. Mas aí nós compreendemos o propósito dela, então nós podemos nos alegrar. A salvação é algo tão extraordinário que Pedro vai terminar aí a partir do verso 10, mostrando que essa salvação foi o que os profetas anunciaram. E os profetas diziam de sombras, eles não sabiam direito tudo, como que se daria. E o texto diz que a eles foi revelado, olha o verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escutar. Pedro está dizendo assim, sabe, todo o Antigo Testamento falava da salvação de Cristo, e falava de coisas que não eram para eles naquele tempo, mas eram para nós. O Antigo Testamento foi escrito para nos encorajar, para falar da obra de Jesus Cristo, para nos reanimar. Não deixe de se alimentar da palavra do Senhor. É nela que você aprende sobre o precioso valor da herança. É nela que você aprende sobre o projeto de Deus em nos salvar. E é nela que você aprende sobre o poder de Deus em nos preservar para o dia final. Vamos orar? Pai querido, pedimos que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, abençoar a nossa peregrinação neste mundo, e que nós possamos sempre lembrar, ó Deus, e louvarmos a Ti, bendizer o Senhor, porque nós temos salvação, nós temos nova vida, nós temos futuro, nós temos herança, embora no tempo presente as coisas sejam difíceis. Mas até estas coisas têm propósitos em nos aperfeiçoar. Deus, coloque no nosso coração alegria em sermos forasteiros neste mundo. Que nós possamos aproveitar todas as oportunidades. Que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos dá com sabedoria. Mas nunca perder de vista a nossa pátria celestial. Tudo isso nós oramos, ó Deus, por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.